Carcinoma de Paget, ou doença de Paget. Definição: presença de células epiteliais glandulares malignas no interior da epiderme da areola ou mamilo. Tá? Então, a doença de Paget, eu tenho que ter células glandulares malignas no interior da areola ou no mamilo. Tá? 1 a 3% dos casos de câncer de mama está associado a 85 a 95, associado a carcinoma ductal in situ invasivo. Incidência maior entre mulheres entre 60 e 70 anos. Duas teorias para acontecer a doença de Paget. Teoria epidermotrófica, ela é a mais aceita. As células de Paget crescem nos ductos e progridem até a epiderme do mamilo. E a teoria da transformação intraepitelial. Células de Paget proliferam na porção terminal do ducto, relacionado aos casos que não têm câncer de mama associado ou associado à presença de imuno diferente. Então, pacientes que têm câncer de mama e doença de Paget, que a imuno é diferente entre eles. Essa seria a teoria de transformação intraepitelial. Mais comum é o carcinoma ductal in situ sólido e com comedo. As pacientes com carcinoma mamário invasivo normalmente são HER2 positivas, receptor hormonal negativo e tem um Ki67 alto. Formas de apresentação exclusivamente do mamilo, pega mamilo e areola, como esse caso, igual aqui nessa foto, tá? Pacientes que apresentam dor, ardência e pruridos com exames de imagem negativos, isso inclui mamografia, ultrassom e ressonância, podem estar numa fase pré-clínica entre 8 meses antes do diagnóstico. Nódulo palpável acomete, está relacionado com 50% com câncer mamário invasivo e, normalmente, as pacientes com Paget, com nódulo palpável, têm pior prognóstico. Raramente acomete homens, mas pode acometer. Lembrar do nunca, né? Raramente acomete homens. Diagnóstico diferencial, isso é uma coisa que eles costumam brincar, né? Então, aí vem eczema, adenoma de mamilo, psoríase, dermatite actínica, sífilis. Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais. Aí, para você fazer diagnóstico melanoma, então, o Paget vai ter fraco positividade para S100 e alto índice de CEA. Propedêutica, mamografia tem uma sensibilidade quando eu não tenho nódulo, ultrassom e ressonância costumam auxiliar no diagnóstico, e para você fechar diagnóstico, você vai fazer uma biópsia incisional do mamilo, vai tirar um pedacinho do mamilo lá. NCCN, suspeita clínica de Paget. Exame clínico, exames de imagem e ultrassom. Exame clínico ou imagem positivo, você vai para a próxima página. Exame clínico ou imagem negativo. Então, exame clínico ou de imagem positivo, você vai fazer uma biópsia, tá? Biópsia por agulha grossa ou vai tirar um pedaço de pele. Paciente que a biópsia veio negativa, segmento. Biópsia com CDIS e Paget, vai tratar como CDIS. Biópsia como carcinoma invasor e Paget vai tratar como carcinoma invasor. Biópsia negativa e positiva para Paget, você pode ir para rádio, ir para ressonância, ou seguir e fazer um quadrante central. Exame físico e de imagem negativo. Vai fazer uma biópsia do mamilo. Biópsia positiva para Paget, vai fazer biópsia positiva, vai tratar, e biópsia negativa vai fazer segmento. Tá? Vamos para as questões. Questão número 46, capítulo 46, questão número 1.
Qual a alternativa está incorreta em relação ao carcinoma de Paget? O diagnóstico é clínico e a citologia do raspado da lesão é útil. Tá certo? As áreas de distorção arquitezeral e mamografias concomitantes ao diagnóstico podem ser investigadas. Tá certo? A biópsia de congelação intraoperatória é útil para identificar células de Paget. Tá errado, né? Paget não é, você não congela. Então, lembrar lá, lesões papilíferas não devem ser congeladas. A axila está acometida entre 45% a 60% das vezes. Sim, é uma doença de evolução lenta, tá certo. Então, a questão número 1, alternativa C. O carcinoma de Paget da mama costuma, exceto, ter evolução lenta e incidência de 1 a 3%. Destruir o mamilo, tá certo? Ter evolução lenta, tá certo? Apresentar eczema e ulceração com fluxo papilar sanguinolento. Tá errado, né? O Paget tem pseudofluxo, não é fluxo papilar sanguinolento, é pseudofluxo. Causar prurido está certo, tumor palpável entre 24% a 44% das vezes também está certo. Então, alternativa C. Na paciente portadora de doença de Paget, é incorreto afirmar que a infiltração da epiderme da papila por células de Paget. Tá certo? Isso é uma das teorias. Observa-se lesão eczematoide que inicialmente acomete a areola. Tá certo. São comuns prurido, queimação, hipersensibilidade e pode apresentar secreção serossanguinolenta. Essa tá errada, né? Então, a 3, você tem prurido, queimação, você não tem hipersensibilidade e a secreção é um pseudofluxo. Na presença de carcinoma invasivo subjacente, o tratamento conservador com retirada da lesão seguido de radioterapia pode ser realizado, tá certo? Costuma haver alta expressão de HER2, tá certo. Então, a 3 é casa. A doença de Paget da mama... Professor, mas ela não acomete inicialmente o mamilo? Depois vai para a areola? Em relação à letra B. Eu também faço esse mesmo questionamento, que ele fala que começa... Eu também achei que era essa. E a B também. Começa na Porque papila. eu acho que aqui ele pode apresentar secreção, ele não quis dizer que é uma secreção, não que é um derrame papilar. É, mas o problema é que a lesão eczematoide, então, quando a paciente tem doença de Paget com manifestação de eczema, normalmente acomete a areola. É isso mesmo, gente. Entendeu? Então, quando eu tenho doença de Paget que se manifesta clinicamente com eczema, primeiro é pele, depois papila. Tá? Questão capciosa, hein? Super. Mas é isso mesmo. Questão do tema, né? É feito para reprovar, né? Não, segundo eles, reserva de mercado. Né? Foi para quê? Só para enfraquecer a sociedade. A doença de Paget da mama é uma neoplasia linfática conjuntiva mesodérmica epitelial ou mista. Lembrar lá, ela é epitelial, né? Ela tem origem na parte epitelial. Então, questão número 4 é dado. Questão número 5. A doença de Paget foi descrita por James Paget em 1874. É correto afirmar que, em relação ao tratamento cirúrgico, preconiza-se mastectomia mesmo nos casos de lesões palpáveis. Está errado, né? Então, não é preconizado mastectomia. Normalmente, cirurgia conservadora. A hiperexpressão do HER2 é rara e é raramente detectada nas células de Paget associadas ao carcinoma. Está errado, né? Então, a expressão de HER2 é alta. A maior incidência entre
60 e 70 anos de idade, sendo obrigatória a lesão papilar e pode estar associada a tumor palpável ou doença subclínica. Essa está certa. Habitualmente, o quadro clínico apresenta-se como eritema difuso envolvendo grande parte da mama, juntamente com a edema, sensação de calor local e aumento de volume mamário. Ele está descrevendo carcinoma inflamatório aí, né, pessoal? Os receptores hormonais são positivos na maioria dos carcinomas subjacentes às células de Paget. Não, né? Então, a 5 é casa. 6. Paciente com carcinoma de Paget com nódulo subareolar de 1,5 centímetros e linfonodo axilar suspeito para metástase 0,8 centímetros. O estadiamento clínico é... Então, quando eu tenho nódulo palpável, você segue o estadiamento clínico igual de um carcinoma ductal invasor. T1N1. T1N1 é 2A. Então, A e B corretas. Dado. Questão número 7. São teorias para explicar a patogênese da doença de Paget, epidermotrófica, cancerização escamosa, transformação epitelial. Então, é A e C corretas. Então, dado. 8. A célula de Paget se caracteriza por ser grande, com citoplasma pálido e PAS positivo, tá certo? Possuir núcleo volumoso, irregular, vesicular, hipercromático e com núcleo proeminente, tá certo? Conter melanina e vacúolos de mucina na citoplasma, tá certo? E conter mucopolissacárides. Todas essas são características da célula de Paget. Coloca um asterisco aí nessa questão para vocês, quando estiverem voltando, saber que isso aí é características histopatológicas da célula de Paget. Então, é E, todas corretas. Questão número 9. O prognóstico da doença de Paget associada a carcinoma invasivo é péssimo, é igual ao do estadio correspondente ao carcinoma ductal, pior do que o carcinoma ductal invasivo, pior do que o carcinoma inflamatório, pior que o angiosarcoma. E aí, pessoal? Então, ele é pior do que o ductal invasivo, tá? Então, é C. A presença de mucina e antígenos epiteliais de membrana nas células de Paget sugere que elas sejam totipotentes, glandulares, escamosas, ductais. Então, a presença de mucina e antígeno fala que elas são glandulares e ductais. B e D corretas. Na doença de Paget da mama, trata-se de forma conservadora quando ocorre uma recidiva. Em geral, então, na doença de Paget de mama, tratada com cirurgia conservadora, quando ocorre uma recidiva, em geral, ela é carcinoma ductal in situ não comedo, carcinoma ductal in situ comedo, carcinoma ductal invasor, lobular invasor, carcinoma restrito areola e papila. Então, igual todas as recidivas, ela é carcinoma ductal invasor. Não muda o tipo histológico da recidiva. A doença de Paget apresenta sintomas que se iniciam antes do diagnóstico ser feito em média entre 6 a 27 meses. Então, lá no livro do Frasson, tá 8 meses, né? No Harris, ele fala entre 6 a 27 meses. Então, é B correta. 13. Na doença de Paget, sem nódulo palpável e com nódulo mamário palpável, os anatomopatológicos dos produtos de mastectomia mostram, respectivamente, na maioria dos casos. Então, quando eu tenho Paget sem nódulo palpável, normalmente é carcinoma ductal in situ. E nódulo palpável, carcinoma ductal invasor. Então, A. Na doença de Paget da mama sem lesão clínica ou radiológica, o tipo histológico mais comum é carcinoma ductal in situ do tipo comedo. Então, quando não tenho lesão clínica ou radiológica, o que você vai ter é CDIS do tipo comedo. O carcinoma de Paget
constitui de 1 a 3% das neoplasias malignas da mama, não tem predisposição racial, geralmente associa-se com infiltrado inflamatório crônico da derme, raramente pode acometer homem. Então, todas essas estão corretas. Questão número 16. Paciente com 53 anos, com pequena ulceração com crosta no mamilo direito. Biópsia compatível com doença de Paget, afetando uma área de 2 milímetros, axila N0. Mamografia e ultrassom normais. O estadiamento deste, segundo o AJCC, seria... E aí, pessoal? Só úlcera do mamilo... XN0. Né, N0. Agora, depois de 2018. Letra C, não é? C. Letra C. Certo? Alguma dúvida? Não. Não, né? Estadiamento é um negócio que não dá para errar, tá? Não dá o básico, né? Eles não vão perguntar nada, assim, dificilmente eles vão perguntar algo de estadiamento que você tenha que ter aquela tabelinha ou o programa do Wesley, né? Então, acho que o que vão perguntar é o que sempre cai. O sintoma mais comum da doença de peixe do mamilo é nódulo, fluxo papilar seroso pelos ductos lactíferos, prurido por papila areolar de longa duração, retração do parênquima. E aí? D. Dado, né? Prurido, papila areolar de longa duração. A biópsia na suspeita de carcinoma de peixe deve ser em cunha na papila, em cunha na areola, por punção aspirativa ou congelação, inclusão em parafina. Então, ela deve ser em cunha na papila e não de congelação, inclusão em parafina, né? A e D correto. Questão número 19. Em relação à lesão eritematosa crostosa pigmentada do complexo areolo-papilar, o exame que permite diagnóstico diferencial em doença de Paget e melanoma é imunohistoquímica com receptores para estrógeno e progesterona positivo? Não. Coloração com hematoxilina insuficiente? Não. Coloração com Belgian? Não. Imunohistoquímica deste tecido para marcadores para citoqueratina. Esse está certo, né? Então, é dado. Imunohistoquímica com receptores de estrógeno e progesterona também não, né? Então, pensar diagnóstico diferencial de peixe com melanoma, marcador de citoqueratina, proteína S100 e CEA. 20. Na doença de Paget, as chamadas células de Paget são semelhantes às células do linfoma, melanoma, dermatofibrosarcoma, carcinoma epidermoide ou histiocitoma. Então, existe uma relação com melanoma. Então, lembrar, Paget, a célula pode ser semelhante ao melanoma. Então, bola. Questão número 21. Em relação à doença de Paget, podemos afirmar que ocorre mais frequentemente em mulheres na pré-menopausa. Não, né? Entre 60 e 70. É extremamente baixa a incidência de HER2 nas células de Paget associada ao carcinoma. Não, né? A expressão de HER2 é alta, receptor hormonal positivo baixa, Ki67 alto. Aproximadamente 80% dos casos ocorrem com massa palpável. Não, né? 50%. A presença de massa palpável determina pior evolução dos pacientes. Tá certo, né? Então, Paget com nódulo palpável, pior prognóstico. É uma manifestação muito frequente do lobular in situ? Não. 22. A doença de Paget do mamilo se caracteriza por exceto eritematosa, geralmente unilateral e de longa duração. Tá certo. Com escamação, exudação e formação de crosta. Tá certo. Que destrói principalmente o mamilo e mais tarde a areola. Tá certo. Cujas células possuem mucina. Tá certo. Cujas células são ricas em glicogênio. Tá errado, né?
23. É correto afirmar sobre a doença de Paget, exceto nos homens apresenta pior prognóstico. Tá certo, né? O homem, se tiver um Paget, o diagnóstico vai ser mais avançado pelo pouco parênquima que tem. Lesão bilateral é comum? Não, né? Professor, não, é exceto. A lesão bilateral é Não é comum. comum. Não, então, é a letra B que tá errado. Não, mas ela tá É errado. comum. O errado é estar certo, né? Calma, ele tá lendo ainda. É porque vai Lesão falando tá bilateral é certo. comum? Tá errado, né? Quando não tem lesão palpável, geralmente está associado a CDIS. Grava CDIS sem lesão, CDI com lesão. As queixas clínicas mais comuns são o prurido e a ardência. Sim, tá certo. O diagnóstico diferencial é feito principalmente com eczema crônico. Tá certo, né? Um paciente que vem com prurido crônico no mamilo, o que você faz primeiro? Sem nódulo palpável, sem suspeita clínica, você vai dar um corticoide. De 3 a 6 semanas, sem melhora, você vai biopsiar. Então, a errada, que é a certa, a alternativa certa é a bola. 24. A doença de Paget está associada com carcinoma ductal in situ e invasivo em 95% das vezes. A imunorreatividade para a oncoproteína HER2, CERB-B2, tem sido detectada na doença de Paget em 90, 60, 40, 30 ou 10. Então, 90%, tá? 90% tem positividade para HER2. 26. No diagnóstico diferencial da doença de peixe mamária, assinale a correta. Psoríase, sim. Impetigo, sim. Doença de Bowen, não. Urticária, sim. Urticária, sim. Melanoma, sim. Dermatite de contato, sim. Dermatite de contato, sim. Psoríase, sim. Pênfigo familiar, não. Urticária. Acho que doença de boa não é? Doença de Bowen? Acho que é. Deixa eu ver aqui. Mas aí não é. A resposta, professor, não é letra A. Eu decorei assim. Impetigo não é. Né, não? Todos têm impetigo. Doença de Bowen, né? Impetigo, não, para mim impetigo também não é, mas o gabarito é dado. Tem alguma coisa. É. Por isso que eu acho que doença de Bauer é. Impetigo. Dermatite de Mas contato. se é dado impetigo, ué, o que Então, tá diferente, então, da idade? Eu acho que impetigo é. Eu também eu acho que impetigo. Ó, no fraçãozinho tem doença de Bauer, tem dermatite de contato, tem psoríase. Não tem impetigo, mas é a única alternativa que dá. Urticária, né? Eu acho que é a letra B, gente, porque impetigo eu acho que não entra, e é a única que não tem impetigo, ó. Urticária é melanoma, diagnóstico dermatite de contato é psoríase é. Onde tá a O resto urticária? Onde você viu isso? Aqui na letra B. Não, mas que literatura que você viu que urticária é? Urticária prurida, eu acho que naquele livro do Atlas, deixa eu ver se eu consigo abrir, enquanto a gente correndo aqui do Pocket, espera aí. Psoríase é, impetigo, eu tô na dúvida só do impetigo aí. Eu acho que impetigo não é, mas eu vou confirmar. No fração não cabe impetigo, tá, pessoal? E nem urticária no fração. Nem urticária. Vou ver o Harris.
Por isso que eu acho que é dado. Dermatite de contato, psoríase, mas tem o impetigo e o Bowen. Não, boa tá até no Bowen. ultrassom. Que é carcinoma intraepitelial. Aí é diagnóstico diferencial. Um diagnóstico diferencial. Não. Se impetigo não for, vai ser bola. Se impetigo for, Eu acho que urticária não é diagnóstico diferencial. Eu também acho que não é, por isso que eu tinha feito Eu não antes vi essas lugar questões de nenhum. colocar da D. Qual? A D mesmo, porque eu achei que a urticária não fosse. mas o urticária é um quadro agudo, né? E você vai pensar em PEI em quadros Crônico. não agudo. Urticária é agudo, né? A urticária Então, é... É, por isso que eu acho que urticária não não é. é. Por isso que o Eu gabarito também acho que dá. não é. Faça Dermatite só de contato é porque é crônico. Psoríase é porque é crônico. Agora, impetigo Urtigo também. crônico, doença de Bowen crônico. Mas também é. É por eu isso que é acho que dado mesmo. urticária que sai rápido, né? Acaba rápido. Urticária não é, porque urticária não vai ser A crônico. urticária é autolimitado, né? Não, Sim, eu acho que é a D mesmo, é gente. Eu dado acho que é mesmo. autolimitado. Mas se você pensar pela doença, na verdade, o impetigo pela localização também fica estranho, entendeu? Tipo assim, impetigo não costuma acontecer no tronco. Concordo com esse impetigo de jeito nenhum. Mas eu estou procurando aqui. Impetigo é mais fácil, extremidade e criança, né? Exatamente. E pênfigo, tipo assim, eu não sei não. Eu tô procurando. Eu tô no livro do Boff que ele tem um. Ele adora essas doenças dermatológicas associadas. Ó, pensando em doenças crônicas, é só dado que tem pênfigo familiar não é diagnóstico diferencial. No Harris também não tem nada falando, tá? Eu olhei tudo aqui. Então é dado mesmo, é o gabarito que está aqui para mim. É. 27. Sobre a doença de Paget da mama é correto. A cirurgia conservadora com margens livres e ressecção do complexo areopapilar pode ser indicada. Tá certo, né? Então, esse é o principal tratamento da doença de Paget. Vamos ver o resto. O risco de recidiva ipsilateral com tratamento conservador é maior do que no carcinoma de mama típico. Não, né? A mastectomia é o tratamento obrigatório também? Não. A reconstrução com próteses não é recomendada, devendo ser utilizada retalhos próprios. Não tem nenhuma contraindicação de Paget você reconstruir com prótese. O tratamento conservador não deve ser indicado em casos com tumor subjacente. Também não, né? Você pode ter um nódulo e você tratar com conservador. Então, as outras estão fáceis de você cancelar. Professor Marcelo, Achou? no livro do Boff, que eu acho que foi até a esposa dele que escreveu, aquela dermatologista, o diagnóstico diferencial da doença de Paget inclui eczema, psoríase, doença de Bauer, melanomas cutâneos, amiloidose cutânea localizada nodular, papilomas intraductais benignos, hiperceratose, adenomatose erosiva, impetigo, psoríase vesicular, carcinoma espinocelular cutâneo, incite e pênfigo familiar benigno. Então, só E urticária aí, que não. a manga. Urticária, então, não é. Que não. Então, é a letra B. É a letra B que está errada. Agora, qual que é a certa? Vai saber. Porque botou tanta coisa que eu nem Não, É de dado. É a dado. D de dado, Você não colocou impetigo aí? Dermatite de colocou contato, psoríase, familiar. não. Impetigo familiar. Impetigo familiar é isso, entendeu? Pênfigo não, familiar também pênfigo é? familiar que é. Você falou em petigo normal.
É AD mesmo. Impetigo é e pênfigo familiar é. Sim. Então, bola... Urticária que não é, então é D mesmo. Não, mas aí a E também tá certa, né? Pênfigo, dermatite de contato e impetigo. Se ela colocou lá no livro do BOF, tem É isso que eu tô falando. Eu vou fotografar e vou colocar no grupo. É isso que eu tô falando. Qual que agora é a resposta? Porque no Dado BOF... E. Dado E. Então... Não, no frasson é o pênfigo vulvar. Deixa eu ver. Não familiar. Mas eu estou no Atlas do BOF, que é pênfigo familiar benigno. E é ele que escreve esses capítulozinhos de dermatite, de nenenã, entendeu? Sim. Então põe para nós lá no... Põe no grupo essa... No grupo, melhor. Já até perdi aqui. Foi essa aqui, né? 28? Sim. Sobre a doença de peixe-mama, de acordo com o NCCN 2020, é correto. A associação carcinoma subjacente... a associação a carcinoma subjacente em 10 a 20%, podendo ser encontrado CDIS ou mamário invasivo, como assim os lobulares in situ invasivos? Não, né? Os lobulares in situ e os invasivos são raros. Há recomendação para a realização de BLS quando há indicação para tratamento conservador na ausência de tumor invasivo. Não, né? O BLS deve ser feito só quando você tiver nódulo palpável. Se não tiver nódulo palpável, você não vai fazer BLS porque é um in situ. Com relação à imunistoquímica, existe superexpressão do HER2, receptor hormonal negativo, e expressão positiva para receptores de androgênio. A C está certa. A ressonância é indicada para planejamento cirúrgico. Está errada. Tá? Para planejamento cirúrgico, não. Então, casa. Essa aqui é do tema do ano passado, né? Tem 4 alternativas. É, do tema 2020, isso. Tema 2020. Então, é casa. Tema... Essa aqui, tema 2018. Em relação à doença de peixe da mama, podemos afirmar que a incidência da doença associada a carcinoma invasor ou CDS vem caindo nos últimos anos, diferente da doença de peixe isolada, que se mantém estável. Vamos ver a outra. A presença de células de Toker explicaria todas as formas clínicas da doença. Ó, não existe célula de Toker no Paget. Se caracteriza histologicamente pela presença de grandes células com núcleo hipercromático, citoplasma pálido no interior da epiderme que recobre o mamilo. Tais células não exibem, na maioria dos casos, superexpressão de HER2. Elas exibem expressão de HER2. A maioria dos pacientes sem massas palpáveis apresentará CDIS, enquanto que o achado de massa palpável, observado em mais de 50% dos casos de doença de peixe, é mais associado a carcinoma invasor. A sensibilidade da mamografia e ultrassom para detectar o carcinoma invasor, ou CDIS, é semelhante. Não, né? A sensibilidade de ultrassom para fazer diagnóstico de CDIS não é semelhante. A decisão cirúrgica dependerá da doença associada à sua extensão na mama. A cirurgia conservadora, ressecção central com radioterapia, pode ser realizada com segurança, após avaliação adequada da imagem. A decisão cirúrgica dependerá da doença associada à sua extensão. Cirurgia conservadora, ressecção central com radioterapia pode ser realizada com segurança após a avaliação adequada da imagem. Viu? A nossa alternativa aqui continua o uso de LS. Vê se muda a sua página, Marcelo. A letra E tem uma última frase que não apareceu aí na sua imagem. Ah, então o que tem? Não, na minha frase não muda aqui, não. O que tem aí na sua última frase? O uso de linfonodo sentinela é motivo de discussão, pois isso é contraindicado na doença de Paget. Ah, então tá errado, por isso. Até essa parte da frase tá certo. Até essa parte da frase. Então tem mais um tanto aí que tá errado. Então é A mesmo. Tá? Mas aqui é por exclusão. A incidência essa alternativa A aqui, foda, hein?
a incidência da doença associada ao carcinoma invasor e da IS vem caindo nos últimos anos, diferente da doença de Paget isolada, que se mantém estável. Então, o gabarito dessa é A. É por exclusão também das outras. Agora, deixa eu só voltar só um instantinho na 28, Marcelo. Por que a gente não pede sempre ressonância magnética na doença de Paget para dar uma avaliada na extensão? Por que está errada a D? No NCCN, vamos voltar lá. No NCCN fala, né? Carcinoma oculto e doença de Paget. Só que aí não é para o planejamento, né? Não, é para diagnóstico. Para diagnóstico. Recomendado. Ó, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. A pegadinha está nisso aí, de falar que é para planejamento. Você não usa para planejar a cirurgia. Diagnóstico, só. Clinical suspicious of Paget disease. Aí, o que ele considera como suspeita clínica, lá embaixo? Eczema da mama ou da areola, ulceração, sangramento ou descamação. E aí ele coloca o diagnóstico bilateral de mamografia e ultrassom se necessários. É engraçado que lá nos critérios de indicação de rádio, de ressonância, ele coloca como para diagnóstico. E aqui, no fluxograma, ele não coloca, né? Professor, essa questão foi até um recurso. Né? Essa questão ela é discutida, mas eu até já conversei com o Gustavo, conversei até com a Laurina. É o seguinte, essa questão é uma pegadinha, porque dentro do Paget, do carcinoma oculto, está lá, é recomendado para o diagnóstico. A pegadinha está no planejamento. Você não vai fazer para planejar a cirurgia. E o que, inclusive no curso do Rio, que é questionável a letra C, é o receptor de andrógeno. Exato. O receptor de andrógeno, na letra C, a doutora Paula Stephanie, ela deu uma aula boa e ela fala que o receptor de andrógeno, inclusive na mama, ele é negativo. No peixe divulga que ele está positivo. Mas a pegadinha da prova aí é porque tem esse planejamento cirúrgico, não é para planejar, é para fazer diagnóstico de quando você não tem lesão visível, entendeu? Então, mas nessa discussão aí, Marcelo, do receptor de androgênio, né? Nessa discussão aí que você está falando, o Rafael falou que tem em algum local mesmo esse adendo sobre a expressão do receptor de androgênio. O Rafael, presidente da sociedade. De androgênio, o ano passado eu discuti com o pessoal da banca e eles mostraram que tem literatura que fala que Paget é receptor de androgênio. Eu acho que a ressonância... Na mama. Paget de mama. O que é foda é que eles misturam aqui uma questão que fala de NCCN com coisa que não tem nada a ver com NCCN, né? Então, na realidade, eu acho que o que NCCN que está aqui é a dado. Eu acho que o que a Marcela falou é verdade. A questão está no planejamento. E quando você voltou lá no NCCN, Marcelo, a questão de não estar no começo é porque, é o que eu interpreto, é porque se você não consegue fechar com ultrassom e com a mamografia, aí você pode, é indicação você usar a ressonância magnética, como no carcinoma oculto. Como no carcinoma oculto, sim. São as duas, está bem estabelecido. O que a gente teve no grupo depois da aula de fluxo, né? Está bem estabelecido essas duas coisas no NCCN aí, mas é quando você não consegue o diagnóstico com a mamografia e ultrassom, entendeu? Por isso que não vem no começo aqui. Eu acho que é isso, eu acho. É que se você pegar o NCCN, em nenhum momento ele fala que planejamento, em nenhum capítulo dele fala que para você planejar cirurgicamente você precisa da ressonância. Planejamento, esse é um tema. Receptor de androgênio, né? Planejamento de cirurgia por ressonância, isso vai gerar mais um dia de discussão com a gente, para qualquer caso, né? Então, mas se você pegar no NCCN, ele não fala em nenhum lugar a necessidade de planejamento, o planejamento da ressonância, ter ressonância como planejamento cirúrgico. Planejamento cirúrgico. É uma pegadinha, professor. Por isso é que está É só errado. uma pegadinha. Por isso é que está errado. Por isso que está errado. Se tivesse escrito aí ressonância magnética para diagnóstico, cabia recurso. Eu acho que ela estaria certa. Concordo, Gustavo. Perfeito. E eu entraria com recurso. Se tivesse escrito aqui, eu tivesse marcado a B e tivesse escrito aqui para diagnóstico. Caberia recurso e eu levaria o NCCN para eles.
Vamos lá. Mas tá bom, vamos lá. A 29 ficou A, né? Vamos para as questões escritas. Como diferenciar a doença de Paget do eczema do CAP? Eu vou falar aqui para vocês a resposta. Eczema geralmente é bilateral e melhora com corticoide, acomete o mamilo e a areola. Tá? Então, essa foi a resposta oficial do tema, tá bom? Repete aí, professor. O Não eczema, poderia responder essa pergunta pela biópsia em cunha da papila, envolvendo da papila? como diferenciar a doença de Paget do eczema de Tom? Eu acho que ele quer diagnóstico clínico aqui. A gente tem que adivinhar o que eles querem. É difícil. É clínico, né? Mas não está escrito isso aí. Sim, se você colocar... Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça, gente, é assim, ó, não respondeu você tem que pensar em peixe. Eu entendo que a banca entende a vida, tem hora que ela quer a vida prática. Olha, não respondeu a corticoide tópico, não, então não é eczema, não é nada, então qual que é? É peixe. Então vamos seguir as perguntas, vocês vão ver a pergunta de baixo, a terceira pergunta. Vamos ver como é que a gente vai responder ela. Eu acho que nesse caso, como diferenciar, é quando você bate, faz o exame clínico da paciente, que a biópsia não é diferenciar. A biópsia você fez, vai vir lá escrito no estudo patológico. Então, diagnóstico diferencial. Diferencial, através de prova terapêutica com corticoide. Isso é diagnóstico. Corticoide, justamente. Tá? Você não vai direto... Na prática, é isso mesmo que a gente faz, né? E é bilateral, né? E pode ser muito mais bilateral também. Isso. Sim. Eu só colocaria... Paciente de 48 anos com fluxo papilar há 6 meses tem antecedente pessoal de esclerodermia. Exame físico com lesão em papila, com punch de papila, mama direita sem tumor palpável. Mamografia e ressonância BIRAD zoom, biópsia da papila punch, um diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, Paget, qual a conduta cirúrgica? E aí, pessoal? Masté com BLS. Eu acho que faria centralectomia. Faria centralectomia com... Mas ela tem esclerodermia, não pode usar rádio, não é? Tá sacanagem aí, ó. Pois eu botei bem uma central, conservando a mama da mulher. Então, essa me pegou. Então, fazer uma tatuagem. Por que a banca vai falar que a paciente tem esclerodermia? Se a gente não é ginecólogo, a gente é mastro e gineco, tanto faz, né? O único motivo dele colocar que a paciente tem uma doença de pele ou uma doença reumatológica é a hora que você leu, ó, paciente é lúpica, paciente tem esclerodermia, ele quer te pegar no negócio da cirurgia conservadora que você não pode fazer. Vai direto para Masté, então. É Masté com BLS. E por que o BLS? Porque ele é... porque vai fazer Masté, né? Toda Masté... Não, mas ele é invasivo, a carcinoma ductal é invasivo. Mesmo que não tivesse carcinoma ductal in situ. Masté. Aí seria por causa da Masté. Também, né? Por causa da Masté, uai. Por causa da Masté. Isso, como é que esse BLS? Não vou ter que esvaziar. Conduta cirúrgica, então, mastectomia mais BLS. Aí você pode ou não reconstruir, tá? Paciente de 52 anos refere prurido em mamilo esquerdo há 4 meses. Nega comorbidades ou antecedentes familiares de câncer. Exame físico sem nódulos palpáveis na axila. Qual o diagnóstico mais provável? Botaria eczema, não... Eu botaria eczema também. Eu coloquei eczema, mas, né? Daí olha as outras. O mais provável não é ser um câncer, não. Exatamente. Eu penso assim, né? Mas aí tem uma coisa, que eu coloquei eczema, mas aí tem uma coisa. O prurido há mais de 4 meses, né? Mas se é uma dermatite de contato e ela está mantendo contato... Não tirou o contato, né? Todos nós já vimos no consultório prurido há mais de 4 meses e é eczema. Então, como que tá... Ó, vamos parar de... Vamos começar a gerar aqui dúvidas. Qual o diagnóstico mais provável?
eu colocaria assim, ó, o diagnóstico mais provável é eczema, devendo-se fazer o diagnóstico diferencial com doença de peixe do mamilo, através de prova terapêutica com corticoide. Ponto. Agora, se você colocasse somente... Qual foi o gabarito do tema? Doença de Paget. Ponto. Foi isso que é o gabarito do tema. Ai, porcaria, tá vendo? Então, quem respondeu doença de Paget acertou. Quem colocou exclusivamente eczema ou dermatite de contato e não justificou que vai fazer uma prova terapêutica, errou. Tá? Qual seria a sua conduta na investigação clínica? Ela tem exames de imagem já negativos, então qual seria a sua conduta na investigação clínica? Oxe. Mamografia, ultrassom. Biópsia incisional com parte da pele, tecido afetado e parte sadia. Eu acho que tem que fazer isso aí. Apesar que eu respondi push, que não é a mesma coisa, né? Não. Ou vale. A mamografia não dá diagnóstico, né? Qual seria a sua conduta na investigação da lesão? Então, como que eu vou fazer o diagnóstico dessa lesão? É por biópsia. Biópsia incisional, tirando uma parte do mamilo, do tecido, área afetada e parte sadia, tá? Qual a descrição anatomopatológica e imunohistoquímica dessa lesão? Células de peixe na epiderme, imunohistoquímica. Aí eu vou te falar o gabarito deles. CK7 positivo, CEA positivo, EMA positivo. São os mais encontrados nas células glandulares. Eu acrescentaria aí Repete, por favor. positivo e receptor hormonal negativo. Então, vou ler o gabarito para vocês. Células de peixe na epiderme. Imuno, CK7, CEA e EMA positivos. Qual seria a sua conduta para tratamento? Justifique. Cirurgia conservadora, então, quadrante central. E eles aceitaram, se a paciente, você colocar que a paciente tem mamografia com doença multifocal, mastectomia com BLS. E aí lembrar, quando você vai fazer a cirurgia conservadora, você não vai abordar o BLS no primeiro momento, porque ela não tem nódulo palpável. Eles falaram que se doença no parênquima, qual aqui, que foi a resposta? Setor central, se mamografia sem doença multifocal. Isso. E o restante? Só isso. Tá. Assim, Eu entendi que o senhor tinha falado para mastectomia também. Não. Se doença, entendeu? Aí, se a doença for multifocal, mastectomia com BLS. Mas se ela for multifocal, não necessariamente tem que ser mastectomia, não, professor? Vai depender Até porque as lesões... do comprometimento na mamografia, né? Vai depender... Eu acho que essa questão... Hein, Marcelo? Eu acho que essa questão, essa última aí, essa D, você definir um tratamento sem você ter nem os dados aí de exame de imagem, se tem algum nódulo associado, só fala da palpação, é uma questão complicada, né? Sim. Você tem que entrar na cabeça da banca mesmo. Eu acho que é... resultado conforme exames de imagem. A gente não podia colocar isso? Então, aí está qual seria a sua conduta de tratamento? Justifique.
Então, por que você vai fazer uma conservadora? Vou fazer uma conservadora porque não tem nódulo palpável, e se no exame de imagem não tiver multifocalidade, eu faço um quadrante central. Se você quiser responder mastectomia com BLS, o que justifica você fazer uma mastectomia com BLS numa paciente com Paget sem nódulo palpável? Você ter na mamografia uma doença multifocal. Doutor, Mas você está falando. curtas, a gente não poderia colocar, a cirurgia vai depender dos exames de imagem? Não. Negativa. Não, você vai colocar assim, qual que seria a sua resposta? Qual seria a sua pergunta? Se eles querem uma resposta curta, eu tinha colocado assim, a conduta vai depender do resultado dos exames de imagem, a conduta cirúrgica. Não responda assim. Você tem Mas dois... você não pode ficar assim, porque você já deu o diagnóstico lá em cima, falando que é um Paget. Você tem Aí dois você não pode, depende do exame de imagem. Ó, pessoal, espera só um pouquinho, ó. Você tem duas condutas no Paget sem nódulo palpável e axila negativa. Ou você faz um quadrante central, se a mamografia permitir, e se a mamografia não permitir porque tem doença extensa, você faz uma masté com BLS. Então, o que eu entendo por justificativa e o que o tema aceitou? Você escrever quadrante central, se mamografia sem doença multicêntrica, e mastectomia com BLS com doença multicêntrica. Não, Marcelo, mas o que eu estou pensando aqui é o seguinte: se ele não tem nódulo palpável, mas se eu tivesse uma ultrassom com nódulo impalpável, que esse nódulo, por exemplo, fosse um carcinoma ductal invasor, teria que ser centralectomia, mesmo se fosse abaixo da areola, com BLS. Sim, sim. Então aí tem imagem para várias cirurgias. Pode ser por isso que ele pede para você justificar. Aí eu poderia botar, se tivesse na imagem e tivesse uma biópsia com carcinoma invasor, seria com BLS, dependendo da localização, centralectomia. Se fosse multifocal, o invasor, mastectomia com BLS. Se fosse multifocal, sem carcinoma invasor, devido à mastectomia, também não realizar BLS. É uma série de... Eu achei que ficou muito aberta essa questão. Por isso que eu achei que a resposta seria dependendo do resultado do exame de imagem. Eu sei, a gente tem que se virar para fazer, mas que é péssima a questão, Então, mas é por isso que ele pediu para você justificar. Se você colocasse quadrantectomia central, somente isso, e justificar o porquê você fez essa cirurgia, tá certo? Poderia botar assim, quadrantectomia central, devido a não exame de imagens para avaliar a lesão adjacente, porque é o que eu vou falar. Que aqui fica ruim, até a resposta fica ruim. Porque se eu botar... Por que centralectomia central? Aí se eu não botar BLS, ele vai perguntar, mas por que não BLS? Ele não me deu dado para mim saber se tem ou não alguma coisa de invasor. Eu acho que está muito incompleta essa questão. Não sei nem se caberia recurso. Nas questões abertas, é mais difícil de você ter recurso, né? Porque eles te dão várias opções de gabarito lá. Nesse caso, eles te deu duas opções, quadrante central e a justificativa porque você fez um quadrante central. Numa mamografia sem doença multifocal. E mastectomia com BLS, por que você faria nesta paciente de 52 anos, sem nódulo palpável e axila negativa? Por que você indicaria uma mastectomia com BLS? Porque eu encontrei na mamografia doença multifocal. Então, eu entendi. Então, eu tenho que justificar inventando algum exame. Isso mesmo. Fiz centralectomia porque aos exames de imagem não teria nenhuma lesão acessória. Ele pediu para você justificar a sua conduta terapêutica. Entendeu, Gustavo? Entendi. Então, quando ele coloca o justifique aqui, ele está pedindo para você explicar por que você deu essa conduta. Entendeu? Entendi. Bravo, tem que entender mesmo.